Oi, meu nome é Bruna Luana Chapla e eu vou falar um pouco sobre o trabalho Úlceras de Pressão, uma revisão da literatura. Bom, as úlceras de pressão é uma ferida complexa definida como uma lesão localizada que atinge a pele e ou tecidos subjacentes, geralmente sobre alguma proeminência óssea por conta da pressão. Os fatores de risco são todos os que permitem que a pessoa fique por muito tempo em isquemia induzida, por pressão, e acabam diminuindo a capacidade de recuperação normal da lesão isquêmica. Elas são classificadas de inúmeras maneiras, do mesmo que a profilaxia pode ser feita de vários modos. Por fim, no caso das úlceras com complicações ou profundidades mais agravantes, o único tratamento é a cirurgia. Então, o objetivo do trabalho é definir por meio das revisões de literatura as úlceras de pressão, bem como seus fatores de risco e medidas preventivas. As úlceras de pressão, antigamente também denominadas úlceras de decúbito ou escárias, são lesões localizadas que acometem a pele e ou tecidos subjacentes, sob uma proeminência óssea por conta da pressão. Sua prevalência aumenta com o passar dos anos por conta do aumento da expectativa de vida populacional em conjunto com os avanços da medicina moderna. A incidência dessas úlceras é de 0,4 a 30% nos pacientes internados e de 35% em pacientes idosos internados em clínicas geriátricas. O mecanismo de formação das úlceras de pressão é por conta da pressão que excede a pressão intracapilar, ocasionando uma deficiência de perfusão dos capilares, impedindo o transporte nutricional adequado aos tecidos. Com o passar do tempo, são liberados fatores inflamatórios e fatores de necrose tecidual que pioram a isquemia. Portanto, intensifica-se o ciclo de destruição tecidual e a pressão sobre a lesão fica maior e mais intensa. Os fatores de risco são divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo os intrínsecos os que dependem do paciente, como a idade, presença de comorbidades, inconsciência, imobilidade, perda de função motora, perda de sensibilidade, entre outros. Os extrínsecos são aqueles que dependem do ambiente, sendo eles a pressão de contato sobre a proeminência óssea, fricção e as forças de cisalhamento. A escala de Braden, criada em 1984, é muito usada para avaliação dos fatores de risco. Ela é dividida em 6 subescalas que analisam a percepção sensorial, mobilidade, nível de atividade, estado nutricional, exposição, a forças de cisalhamento, fricção e presença de umidade. Em cada item são atribuídas notas e a soma de todas forma um score de risco para o desenvolvimento das úlceras de pressão. Uma das classificações das úlceras de pressão é de acordo com os tecidos lesionados, tendo total relação com a profundidade da lesão. Outro aspecto importante é a evolução das úlceras, pois em estágio inicial, se mantendo os fatores que a desencadearam, é bem provável que a lesão evolua para um estágio mais grave. O tratamento envolve uma análise de todas as condições clínicas do paciente e da lesão, sendo avaliadas de acordo com as dimensões, estágio, presença de exudato, fístulas, tecido necrótico e tecido de granulação. Outro ponto importante é a avaliação do estado nutricional do indivíduo, pois eles se encontram em estado catabolismo. Ademais, as lesões devem ser limpadas apenas com soro fisiológico e técnicas adequadas de esterilização. Por fim, para escolher o curativo, deve-se levar em conta o grau de ressecamento da lesão, a quantidade de exudato e a presença de tecido infectado ou necrótico. O debridamento do tecido necrótico é essencial para uma boa cicatrização e também profilaxia para possíveis infecções secundárias. As técnicas de debridamento podem ser cirúrgico cortante, enzimático, mecânico, autolítico ou biocirúrgico. As medidas profiláticas são bem simples, sendo a principal a mudança constante de posição do indivíduo visando um alívio da pressão sobre a proeminência óssea. Durante a movimentação, é importante evitar movimentos que causem fricção ou cisalhamento da pele. Deve-se notar também possíveis fatores de risco local, como umidade, contato com urina ou fezes, tratar espasmos musculares e manter sempre a atenção ao paciente como um todo. Sendo assim, é fundamental compreender o mecanismo de formação das úlceras de pressão e seus fatores de risco para que as medidas preventivas consigam ser implementadas de uma maneira mais eficaz. Além disso, saber classificar as úlceras de pressão de acordo com o seu estado e gravidade é um ponto crucial para que o tratamento seja feito o mais precoce possível e evite-se prejuízos ao paciente. As referências usadas no trabalho foram essas. Muito obrigada pela atenção.